O nosso estudo, a semana passada, nós falámos sobre a palavra teth, não é? Que tinha a ver com aquele lodo de lamaçal que, pela benignidade de Deus, ele recolhe e é daquilo que era completamente desprezível, que ele vai moldar o vaso. As mãos dele sempre fazem trabalho com benignidade. As mãos de Deus são boas, as mãos de Deus são mãos que sempre têm bênção para derramar. E nesta noite é interessante que logo após a letra TET, que foi o que nós estudamos a semana passada, que portanto, a letra a seguir começa no versículo 73, no Salmo 119, e é a letra Yod. E esta noite vamos estudar duas letras, portanto, a Yod e o Kaf, que é do versículo 81 até ao fim de 88. E a razão por que vamos estudar as duas letras juntas é porque as duas letras têm um conceito que está unido. Portanto, a letra Yod, e depois mais à frente, não hoje, eu hei de mostrar aonde aparece a letra Yod, por exemplo, já vimos no nome de Jeová, Yod é a letra G-O, ok? É aquele J. E é um estudo muito interessante quando vamos ver aonde é que aparece Yod. Vamos lá ver então, qual é o significado da letra Yod? Diretamente, o significado da letra Yod quer dizer braço forte. E eu já vos disse várias vezes, portanto, se podem ver o meu braço, o braço e o punho, não é? Hoje em dia até no mundo socialista e comunista usa-se este símbolo da mão fechada, um braço forte. E este entendimento já vem de lá muito atrás, de que o que é um braço forte? Um braço forte tem determinação, tem firmeza em situações complexas e adversas, não é um braço vacilante. E quando se trata desta letra que aparece, está a falar do braço forte que é de Deus. Sempre que esta letra aparece, está ligado a algo que Deus faz, e é muito bom nós realizarmos, entendermos, primeiramente, que a mão de Deus não está encolhida e que o braço dele é forte. Costuma-se dizer, aquela pessoa aquela mulher é uma mulher de pulso, aquele homem é um homem de pulso. Estão a ver o que quer dizer braço forte? Quer dizer que aonde está aquela mão, aquele braço, há poder. E às vezes nós precisamos destes exemplos visuais para formarmos no nosso entendimento aquela visualização do que é um braço forte, para que na próxima vez que vamos orar, é esse braço forte que nós imaginamos. Não é uma mão encolhida. Porque às vezes estamos numa situação que nos perturba tanto
que não temos imaginação quanto ao braço forte de Deus. Ficamos a pensar, mas será que Deus me está a ouvir? E é a dificuldade que se exalta acima de tudo, em vez da nossa fé sobrepor a dificuldade de maneira a visualizar o que é o braço forte. Esta letra Yod, não é? A palavra judeu vem desta letra J, a palavra Judá, que é louvor, é no louvor que a gente vai encontrar o braço forte. Eu já tinha explicado que hebreu é aquele que já passou para o outro lado. Portanto, isto são tudo conceitos que vinham desde a antiguidade e que o salmista entende isto, e nós hoje em dia temos dificuldade em entender isto porque pode não fazer parte da doutrina, porque muitas vezes o que nos ensinam na igreja é a doutrina para a prática na igreja, e nem sempre se vai aprofundar nos significados, o porquê das coisas. Aprendemos como fazer e não como ser. Vou repetir isso. Aprendemos o que fazer, mas nem sempre aprendemos como ser. Vamos lá aplicar isso. Aprendemos a fazer com os outros e não sabemos ser como Jesus é. É mais fácil obedecer regras e copiar comportamentos do que entendermos ser como Jesus é, como Jesus foi. Isso já é mais complexo, porque requer nós entendermos um conceito. E para entendermos um conceito é preciso pensar. É mais fácil nós sabermos isto faz-se, aquilo não se faz. E desde que eu comecei a ensinar no Salmo 119, não é o que se faz e não se faz que Deus busca. O que Deus busca é um coração que já está ligado a Ele, que é como Ele é. E isto não é um conceito novo que eu estou a apresentar, porque Jesus disse: sede santos como o vosso Pai. Não disse fazei santidade, disse sede santos. Ser não é fazer. Mas para nós, da descendência adâmica, é muito mais fácil fazer e ter do que ser. E não é o fazer, porque eu tenho dito isto sempre, nós podemos fazer uma coisa, mas o nosso ser lá dentro estar completamente contrário àquilo que se fez, o que é uma hipocrisia, não é? O exemplo que eu dei a semana passada do menino que chora e diz ao pai: eu estou sentado, mas lá dentro ainda estou de pé. E Deus não está só a olhar para aquilo que a gente fez e falou. Ele quer ver o nosso coração, a nossa natureza a ser mudada para ser igual à natureza dele. Isso é o novo nascimento, isso é a nova criação. Termos a natureza que o nosso Pai tem.
E o salmista entende, pelo percurso do Salmo 119 que ele compõe, ele entende qual é o papel que a palavra faz na nossa vida em nos trazer ao ponto de sermos, não apenas fazermos. E então, aqui, logo no Salmo 119, no versículo 73, que é a primeira parte que vamos estudar hoje, o salmista diz: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que aprenda os teus mandamentos. Pausa. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Notem bem, isto não é apenas poesia. Isto é a realidade. O salmista está a reconhecer que é a mão de Deus a trabalhar na sua vida, primeiramente que o forma. Lá porque nós nascemos de novo, vamos lá dizer, há 10 ou há 15 ou 20 anos atrás, não quer dizer que já estamos formados. Isto não é igual ao liceu nem à faculdade, que faz-se um percurso de estudo e depois acaba-se a formação. Enquanto nós respirarmos e estivermos neste mundo, a nossa formação não ficará completa. Só quando nós expirarmos e passarmos à eternidade, em termos da nossa formação aqui na Terra, terá sido cumprida. Portanto, isto é muito importante para nós entendermos que Deus continuamente está a formar-nos. E temos que entender que é a mão dele que está a trabalhar na nossa vida. Não podemos resistir à obra da sua mão. Se Salmos não nos faz sentido, será que isto não é poesia? Então vamos ver em Efésios 2:10, o apóstolo Paulo diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. No original grego, onde nós em português aqui temos, pois somos feitura sua, o original grego e, por exemplo, em inglês, diz, somos a obra-prima da sua mão. Cada um de nós é uma peça original. Não adianta nós estarmos a comparar uns aos outros ou querer ser como um ou o outro é, porque todos nós somos uma obra única e uma obra-prima. E o salmista entende isto. Deus é Pai e é Ele que está a trabalhar em mim. E lembram-se que a semana passada eu dei um exemplo, não é? Como o vaso de barro na mão do oleiro. Aquele pedaço de lodo não tem valor nenhum, mas quando é colocado na mesa do oleiro e o oleiro começa a trabalhar, e eu mostrei como é que aquela letra funciona, daí ele forma o vaso e ele faz cada vaso consoante o seu propósito. Eu sou um vaso muito diferente de outros vasos. E cada um de vós é também um vaso diferente de outros. E nós temos que aceitar
a nossa diferença e estimar o trabalho de Deus na nossa vida. O trabalho das mãos de Deus. Yod é esta letra que quer dizer o braço forte, a mão que, apesar pode ser terna, e a mão de Deus sempre é terna na nossa vida, mas ao mesmo tempo é uma mão forte, é uma mão firme. Deus é compassivo, mas o trabalho dele na nossa vida terá firmeza. Ele não muda assim, hoje o tempo está virado para ali, eu vou para ali e para amanhã eu dou um desconto para ali. Não é assim que Deus trabalha. E quando ele tem um propósito, o propósito dele é firme e não obstante as situações serem complexas ou serem adversas, ele está a trabalhar naquele propósito. E então nós temos que entender o propósito dele, a mão dele é forte. E nós temos que também desenvolver essa atitude dentro do nosso próprio coração, essa atitude de um braço forte. Quando eu digo, eu vou lançar a minha fé à obra do Senhor, por exemplo, então eu vou ter que ter coragem e confiança. Isto tudo faz parte de ter um braço forte. Coragem, confiança, ser valente e não vacilante. Um tolo é vacilante. Quer fazer, mas quando a dificuldade se apresenta, recua. E o braço forte não é assim. E se Deus é um braço forte e Ele é meu Pai, eu posso e devo crer que o meu braço também vai ser forte. Portanto, a minha atitude de mas eu sou um crente fraquinho. Não, eu não sou um crente fraquinho, porque eu tenho um pai que tem um braço forte e quando o meu braço não está forte, eu descanso no braço dele e faço aqui o que o salmista neste capítulo, nesta estrofe, não é, de 8 versículos, ele diz como é que temos que desenvolver este braço forte na nossa vida. A primeira coisa que ele pede é: dá-me entendimento para que aprenda os teus mandamentos. Este braço forte não é um dom, é desenvolvido. Os dons do Espírito Santo são-nos dados para nós fazermos o trabalho para a edificação dos outros. Yod, que é o braço forte, não é um dom, é aquilo que é desenvolvido em nós por meio de disciplina, por meio de treino, por meio de deixarmos a palavra de Deus trabalhar em nós. É o que o salmista nos mostra aqui. E diz ele assim no versículo 74, os que te temem me verão e se alegrarão, porque tenho esperado na tua palavra. Há 2 lições atrás eu expliquei com muito pormenor como é que a esperança e a fé trabalham juntas. E nunca a nossa fé vai funcionar corretamente se nós não temos uma esperança viva. E essa esperança tem que ter uma voz. Por exemplo, não basta eu dizer, eu espero em Deus. Temos que ser mais específicos. Eu espero em Deus para o quê? Eu estou à espera por Deus, ou estou à espera em Deus, e saber qual é o desejo que eu tenho, eu espero por isto. Noutras palavras, não é
espera infinito que não é definido. Eu tenho que ter uma definição. Isso é a visão que cada um de nós tem que ter, a promessa que nós temos que ter. Qual é essa promessa? As palavras que definem essa esperança que eu tenho. O que é que eu espero de Deus? Jesus, várias vezes, a pessoas que estavam aleijados, cego, vejam que ele vira-se para o cego, que dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele vira-se para ele e diz, que queres que eu te faça? Eu fico a pensar, mas afinal de contas era tão óbvio, porque é que Jesus perguntava àqueles que era óbvio que eles precisavam de ser curados? Porque é que ele dizia, que queres que eu te faça? Porque a fé é o fundamento vivo daquilo que se espera, e se eu espero ser curado ou curada, então eu tenho que dar voz àquilo que eu espero. Muitas das vezes as pessoas querem ser curadas, mas não têm esperança que isso vai acontecer e nem têm fé. Se não há esperança, não há fundamento. Se a nossa esperança não está fundamentada na fé, nem a fé funciona, nem a esperança existe, porque não há fundamento para ela existir. E o salmista aqui, ele dá-nos a entender, porque eu entendo que eu sou uma obra-prima nas mãos de Deus e sou a obra-prima. Deus vai trabalhar na minha vida, é Ele que me está a formar. E eu preciso desse entendimento, e quando eu entendo isso, então eu começo a entender porque que Deus quer que eu faça assim e assim e assim, porque que existem certos, porque que Ele me manda fazer assim e assim. E então o salmista amplia isso um pouco mais para dizer que aquilo que Deus está a fazer em mim também vai alegrar a outros. E eu já expliquei este conceito anteriormente, porque não só Deus faz algo para nós, mas Ele faz algo através de nós, e não é só o testemunho que sai da nossa boca, é o testemunho que nós somos, porque aos outros olharem para nós e verem um exemplo de como Deus trabalha, eles vão ser edificados também na sua fé. Às vezes pessoas me têm dito que ganham coragem para a sua própria fé, porque dizem, se Deus responder à Susana, aí eu sei que Ele também vai responder a mim. E isto acontece entre todos nós, que quando vemos Deus a responder à oração de uma pessoa que tinha um problema semelhante ao nosso, aí nós ganhamos força e coragem, porque sabemos Deus também me vai vir responder. Diz no versículo 75, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos e que em tua fidelidade me afligiste. Esta noite eu quero explicar um pouco esta palavra, este conceito de aflição, o conceito do que é castigo, porque há um pequeno problema que nós temos na língua portuguesa que está relacionado à cultura e à tradução da Bíblia para português. E todas as línguas
todas elas têm problemas de tradução e todos esses problemas de tradução estão ligados também à cultura de um determinado povo. Quando eu era missionária em África, entre vários povos, eu aprendi que em certas línguas não existiam até palavras. Por exemplo, numa das línguas do norte de Moçambique, num dos dialectos, não havia uma palavra para alegria. Onde a Bíblia diz que os pecados se tornarão mais alvos que a neve. Num clima super quente, onde nunca existiu neve, como é que se explica isso nessa língua? O que é branco? Vai-se ter que buscar uma coisa, e no caso de África, em lugares onde não há neve, é a farinha de milho, branca, não amarela, a branca. Então, vocês entendem o que eu quero dizer pelos problemas de linguagem, tradução e cultura. E é aqui que nós temos que entender uma coisa, que a língua portuguesa, e não só portuguesa, por exemplo, espanhola, os povos mediterrâneos têm uma grande influência do catolicismo. E eu não sou contra a Igreja Católica, mas a teologia católica, e vamos lá dizer, a teologia que eu não vou nem dizer a evangélica, porque a teologia evangélica para a teologia carismata hoje é um pouco diferente também. Mas o ponto que eu quero aqui frisar é o seguinte, que naquela teologia do catolicismo há um grande foco sobre sofrimento e sobre castigo, por exemplo, até a teoria do purgatório. E eu não estou a falar contra nada disso, não é este o assunto. O assunto é que na tradução entram então palavras que instigam no nosso entendimento aflição e castigo. E eu vou já explicar, dar um parênteses aqui. Se nós formos a Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ver que o que é que eu estou aqui a falar de uma forma bem explícita. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 3, em seguida diz assim: considerar, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores. Anteriormente, deixa só ler o versículo 1 e 2 para estarmos mais em contexto, não é? E isto a propósito de Deus ser nosso Pai. Lendo o versículo 1, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Agora, versículo 3. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos não canseis, desfalecendo em vossas almas. Agora nós vamos entrar aqui no que é o sofrimento que um cristão pode ter. Por que um cristão sofre? Sofre a perseguição
por causa da palavra, isso está escrito, não é? E sofre o que neste capítulo o apóstolo Paulo nos vai explicar. E isto a propósito do que o salmista diz, não é que foi bom tu me teres afligido. Vamos lá entender o que é que o salmista entendia e o que o apóstolo Paulo também entendia e que nos explica aqui. Versículo 4, Hebreus 12. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Um parênteses aqui. Hoje em dia, na Europa, esta tradução e açoita aquele que recebe por filho é para disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige, mas se estáis sem disciplina, da quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, que por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Vou abrir este assunto um pouco, ok? Porque eu sei que isto está entranhado no nosso estado mental de são poucos aqueles que veem a Deus Pai como um Pai carinhoso, bondoso e não têm medo de serem castigados. Eu não vou perguntar se é assim que vocês pensam, porque eu sei como é que as pessoas hoje em dia pensam. Pensam que se eu fizer alguma coisa fora daquilo que agrada a Deus, eu vou ser castigado. E eu não estou a dizer que Deus não repreende, que Deus não nos faça entrar por, quer dizer, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E não é Deus que nos fez semear aquilo que a gente semeou. Mas se nós semeamos rebeldia, vamos colher da rebeldia aquilo que semeamos. A lei de semear e ceifa é uma lei que foi instituída em Gênesis. Logo no princípio, não é só uma lei natural. Se nós semeamos, vamos lá dizer, semente de salsa, não é semente não é alho que vai crescer. Aquilo que se semeia é o que se colhe. E se nós não nos deixamos moldar por Deus, vamos colher aquilo que nós semeamos. Ora, o que o salmista diz é que Deus me forma. Deus vai colocar em mim aquilo que eu preciso. O apóstolo Paulo diz: enquanto vocês estão a ser moldados pelo Pai dos Espíritos, que é Deus Pai, é Ele que traz
disciplina. A palavra aqui é disciplina à nossa vida. Se formos ver ao grego, a palavra disciplina nem é a disciplina. Nós sempre associamos disciplina com uma forma de castigo. Erraste, agora há castigo. No grego, não é isso. Onde diz no versículo 5, já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos, filho meu, não desprezes a correção. A palavra no grego é paideia. Não desprezes a paideia do Senhor. Essa palavra paideia pode ser traduzida desta forma: a tutela do Senhor. Outra palavra, a instrução do Senhor, o treinamento do Senhor, o nutrir do Senhor. Quando Deus está a trabalhar na nossa vida, são esses 4 aspectos que estão em funcionamento. Primeiramente, Ele tem tutela sobre a nossa vida. Por isso ele se chama Senhor. Nós não somos Senhor de nós mesmos. A partir do dia que aceitamos Jesus, Ele é o Senhor. Ele tem a tutela. E isso quer dizer que nós temos a observação e temos que ouvir o que ele diz, e há uma rendição da nossa parte, uma submissão à orientação que ele nos dá, à instrução que ele nos dá e da forma com que ele nos treina. Por exemplo, para alguém ser um bom jogador de futebol, tem um treino rigoroso. E nós queremos ser usados por Deus, mas nem imaginamos como é que Deus nos vai treinar. Mas acreditem que Ele nos vai treinar, e muitas vezes é por situações que nós nem imaginamos que é nesta situação que Deus me está a treinar para ser um bom obreiro, um bom atleta, para eu correr na fé com aquilo que ele me está a instruir. E nesse processo, ele está a nutrir a nossa alma. Tudo isto faz parte desta palavra paideia. No português apenas diz: não desprezes a correção. Porque há aquela falta de entendimento. É mais fácil entender estar errado do que entender estou a ser formado, a ser filho, a minha formação de filho. Nós nascemos de novo e agora vamos crescer, ser formados como filhos. Entendem o que eu estou a dizer? Ser formados como filhos, nascidos de novo, não é? Todos nós somos filhinhos de Deus, é assim que a gente ora, é assim que a gente pensa, mas as novas criaturas que somos, um outro tipo de filho. E esse filho precisa de ser desenvolvido, precisa ser formado, consoante o caráter de Deus, consoante a formação das suas mãos. E é isto que Paulo está a dizer: não desprezes esse trabalho, a tutela do Senhor, a instrução, o treinamento, o nutrir. E nesse processo, quando há alguma coisa que está fora de alinhamento, então ele vai nos alinhar. Mas em ponto algum nós precisamos de ter receio de castigo, porque Deus Pai não é castigador.
E eu sei que isso é muito difícil para, por exemplo, a cultura mediterrânea, que foi formada em torno de uma teologia católica, entender que Deus Pai não é castigador. Assim que a pessoa faz alguma coisa que está errada, pensa, Deus já não gosta de mim, ou Deus vai me castigar. Será que Deus me está a castigar porque está tudo a correr mal comigo? Deus Pai não é castigador. E eu sei que há muito argumento que está agora na vossa cabeça, a pensar, mas se Deus não é castigador, por que é que o Velho Testamento diz assim, 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 assim? Jesus foi treinado pelo Pai, ele só fazia aquilo que via o Pai fazer, só falava aquilo que o Pai dele falava, ele foi moldado pelo Pai. E diz lá que Jesus aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu. Jesus nunca foi castigado. Este sofrimento, o sofrimento de passar por um processo que nem sempre entendemos, até que estamos do lado de lá. E depois olhamos para trás e podemos dizer exatamente como o salmista diz: foi bom para mim. Em tua fidelidade me afligiste. Por que é que o salmista disse isto? Porque alguma coisa na vida dele precisava de ser remodelada. E a mão de Deus o remodelou, não obstante ter sido difícil, mas na sua fidelidade, Deus o transforma, Deus mudou a vida do salmista. E diz assim no versículo 76, sirva, pois, a tua benignidade para me consolar. Lembram-se a semana passada que eu dizia o versículo, não é? Foi a tua benignidade, foi buscar o lodo e formou o lodo. Agora ele diz, a tua benignidade me consola no processo de estares a trabalhar na minha vida, diz ele a seguir, segundo a palavra que deste ao teu servo. Às vezes nós queremos que Deus faça pela mão dele as coisas rapidamente. Somos criaturas que é mais fácil fazer do que ser. E então nos aproximamos de Deus também com essa mesma mentalidade. Faz assim, Senhor. Por exemplo, se temos um filho que precisa de ser transformado, faz a transformação, transforma, e queremos ver a ação de Deus, mas não queremos ver o processo de Deus, o caminho como Deus vai atingir e fazer isto. Diz lá no Salmo 100, deixa eu ver, Salmo 103, fala acerca de Moisés no versículo 7, diz assim, o Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Vamos lá entender aqui um pouco estas duas palavras. Que Moisés, Deus revelou a Moisés o caminho, o processo, a forma
de como fazer algo. Vou dar um exemplo. Deus revelou a Moisés o mapa de como chegar a um determinado sítio. Deu-lhe a lei, mostrou-lhe como tudo funcionaria. Mas ao povo de Israel, Deus não revelou tudo o que revelou a Moisés. Para o povo, apenas apareceram as ações de Deus. Eles viram a lei de Deus em duas pedras, viram a coluna, viam a nuvem, depois viram o tabernáculo, eles viam os atos de Deus, a ação de Deus, mas não entendiam o como Deus tinha atingido, como Deus tinha operado para chegar lá e o porquê. E enquanto nós ficamos fixados só na ação e não entendemos o propósito do coração de Deus e o que é que Ele está a fazer, o que é que Ele quer atingir, e é no processo de sermos moldados que nós vamos ter esse tempo de intimidade com Deus Pai, porque é Deus Pai que está a trabalhar em nós. E é nesse processo de intimidade que nós, aos pouquinhos, começamos a entender o que é que Deus Pai está a fazer, até nas coisas mais duras e difíceis da vida que nós passamos. É aí que nós começamos a ter um pouquinho de entendimento do que está no coração do nosso Deus Pai. E o salmista entendia isto e dizia ele no versículo 77, venham sobre mim as tuas ternas misericórdias, para que eu viva, pois a tua lei é o meu deleite. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem subvertido sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Ele não se vai distrair com o que os soberbos dizem, nem com aqueles que estão a falar mal dele lá fora, nem o que andam a fazer contra ele. Ele está com a mente fixa e medita apenas na obra de Deus, que Deus está a fazer em si, nos preceitos dele. E diz ele assim, voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam os teus testemunhos. Seja perfeito o meu coração nos teus estatutos, para que ele não seja envergonhado. Seja perfeito o meu coração. Aqui é como que uma janela se abre e nós podemos ver o que é que o salmista entende, que enquanto a mão, o braço forte de Deus nos está a formar, o trabalho está a ser feito no nosso coração. E na letra a seguir, a letra Kaf, ele continua o seu entendimento dizendo, desfalece a minha alma aguardando a tua salvação e espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem esperando por tua promessa, enquanto eu pergunto, quando me consolarás, Senhor? No versículo 76, enquanto ele tinha os seus olhos fitos no Senhor e nos mandamentos, ele diz, sirva a tua benignidade para me consolar, porque ele está a ver a fidelidade de Deus. No versículo 81, já não é a letra Yod, é a letra Kaf,
E Kaf é uma mão, mas não é o braço forte, é a palma de uma mão. Não sei se conseguem ver. Portanto, é este redondo, a palma da mão. E a palma da mão simboliza a ação, aquilo que é um ato. E é aqui que Deus revelou ao povo de Israel os atos, os feitos da sua mão. Mas a Moisés, ele revelou os seus caminhos, os seus preceitos. Ele revelou a Moisés o que estava dentro do seu coração. E nós só vamos poder ter a natureza de Deus quando o nosso coração começa a fazer uma interface com o coração de Deus. Nós temos que ser conhecedores do coração de Deus e certas coisas nós vamos deixar de fazer porque já não somos quem éramos. Passamos a ser como Ele é, e Ele é santo, e por isso deixamos de fazer aquilo que não faz parte de ser santo. Portanto, não é o deixar de fazer ou as regras, é o entender o que o coração de Deus é e sermos como Ele é. Desejarmos ser como Ele é. Lá em Coríntios fala que esta lei será escrita pelo Espírito em nosso coração, não mais em tábuas de pedra. E o Espírito Santo está dentro de nós justamente para mudar a nossa natureza. O que no Velho Testamento não era possível alcançar, e eles tinham que continuar a fazer os sacrifícios, e tudo aquilo que eles faziam estava centrado sobre a ação e fé. No Novo Testamento é pela fé e por recebermos a graça de Deus por meio do seu Espírito que trabalha em nós, mudando a nossa natureza. E, portanto, enquanto há este processo em que o braço forte de Deus está a trabalhar, mudando o nosso coração para ser como o coração dele, e nem sempre nós estamos a ver o que é que a mão dele está a fazer. Por exemplo, nós temos um filho, uma pessoa de família que pode-nos até fazer chorar muitas lágrimas. E nós podemos não estar a ver o que Deus está a fazer, mas temos que ter a nossa fé posta na mão forte, no braço forte do Senhor. Eu posso não ver o Kaf, a ação que Deus está a fazer agora, e por isso a minha alma quer desfalecer. E o salmista é sincero, ele diz: desfalece a minha alma, aguardando a tua salvação, espero na tua palavra, os meus olhos desfalecem, esperando por tua promessa, enquanto eu pergunto, quando me consolarás? E depois diz ele aqui uma coisa muito curiosa: pois tornei-me como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. E eu quis ir pesquisar o que é que isto queria dizer, tornei-me como um odre na fumaça. Quer dizer que tornei-me ressequido? Isto não me fazia sentido. E então eu fui investigar
e descobri o seguinte, que no Médio Oriente, em tempos passados, guardavam o vinho em odres. E em Portugal também se fazia isso. Eu lembro quando era pequena de ver isso. E era costume pendurarem esse odre na fumaça da lareira, e o propósito era para amaciar o vinho gradualmente com o calor moderado, assim fazendo o vinho amadurecer um pouco mais rápido. Que era para o vinho, eu não sou uma pessoa que entendo muito de vinho, mas sei que um vinho verde é áspero. E um vinho amadurecido é suave. Há aqueles que bebem vinho e podem falar mais do que isso, do que eu, mas um vinho áspero e amargo, eu pessoalmente não gosto. Um vinho tinto, bem amadurecido, até dá gosto beber, não é? E o que é que nós aprendemos com isso aqui? O que é que o salmista está a dizer? Deus põe-me naquela fumaça para me amadurecer, para tirar o áspero de mim. E não é que eu era uma pessoa áspera, mas muitas vezes os evangelistas, aqueles que são pregadores do evangelho, são um pouco ásperos, não é? Mas os que ensinam a palavra, os doutores da palavra, não podem ser ásperos. E se o estilo de pregação é sempre ser áspero, ninguém vai aprender nada. E então Deus pôs-me num processo que eu não gostei nada. Porque primeiro eu fui como um odre cheio de vinho novo para a fumaça de uma lareira que eu nem estava a gostar muito. Mas de repente os anos começaram a passar e eu comecei a ouvir que doçura, diziam as pessoas, que doçura nesta palavra, que espírito tão doce no ensino. Não fui eu que pensei, olha, para mim eu até achava que quando eu pregava, da maneira que eu costumava pregar evangelisticamente para milhares de pessoas, eu pensava que aquilo era o poder de Deus e estava presente o poder de Deus, mas também estava presente vinho áspero. E agora estou na Europa e o vinho áspero não tem saída. E as igrejas da Europa não suportam vinho áspero, vinho amargo. E as pessoas estão muito queimadas com aquilo que é áspero, com aquilo que é amargo, com aquilo que não está amadurecido. Para nós termos um despertamento e um avivamento na igreja na Europa, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós de forma à natureza dele estar presente. Não é a formatura que nós tivemos da nossa denominação, mas sim a formação que recebemos do Espírito, que vai trazer o êxito que nós procuramos. E então, continuando no versículo 84, diz assim:
Quantos serão os dias do teu servo? Até quando não julgarás aqueles que me perseguem? Abriram covas para mim os soberbos, que não andam segundo a tua lei. Todos os teus mandamentos são fiéis. Sou perseguido injustamente. Ajuda-me. Estão a ver o dilema do salmista. Ele está a passar por apuros, mas ele deixa-se ficar na mão do oleiro, na mão daquele que o está a formar. Quase que me consumiram sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Quer dizer, são os preceitos do Senhor que são o nosso salva-vidas. Não os preceitos dos homens, os preceitos do Senhor, aquilo que Ele nos ensina. E no versículo 88 diz ele: vivifica-me segundo a tua benignidade. Portanto, no versículo 76 ele diz: sirva, pois, a tua benignidade para me consolar. O consolo que o salmista precisa vem da benignidade, da bondade de Deus. E depois diz ele: é a tua bondade que me vai avivar, vivificar. É a tua bondade que me dá vida. Para terminar a ideia de Hebreus, onde diz assim em Hebreus, deixa ver, no versículo 7, suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual é o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Isto quer dizer que não devemos resistir à orientação de Deus. Às vezes o processo não é fácil. O meu processo de virar odre na fumaça foi muito difícil e talvez ainda hoje esteja a ser. Mas foi bom para mim aprender a ser mais doce. Além disto, no versículo 10 diz: pois os nossos pais por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas Deus nos corrige, ou seja, Ele nos instrui, Ele nos treina, Ele traz-nos nutrição para nosso proveito. E agora aqui é que está a palavra-chave, para sermos participantes da sua santidade. Amém. Ser. Não é fazer, é ser. Para sermos participantes da sua santidade. Santidade não é o que nós fazemos. Por exemplo, não cortar o cabelo, cumprir uma determinado número de regras. Não é isso. Ter um determinado comportamento. Santidade é sermos como Ele é. É muito mais do que deixar de ir ao cinema, ou não cortar o cabelo, como me foi ensinado quando eu era nova. Não se podia ir ao cinema, não podia cortar o cabelo. Vocês conhecem as regras todas.
Nem vale, todos sabem, não é? Mas a santidade não é cumprir essas regras. A santidade é ser como Ele é. Santo. Não é o fazer, é o ser como Ele é. E esse trabalho não é um trabalho exterior, é um trabalho interior do Espírito Santo.